A República de Platão é um texto que descreve a importância de ser justo no mundo, e sendo justo, se é feliz. É um texto que descreve uma cidade ideal e um caminho pelo qual uma governança justa e filosófica pode criar felicidade. Hoje, a República de Platão é uma parte importante do cânone literário ocidental. O texto ainda é usado nas salas de aula até hoje, porque Platão faz as perguntas mais importantes sobre justiça e felicidade. E as respostas a essas perguntas estão em constante evolução. Seu texto também é vital para aprender a questionar o que é de fato conhecido. Esse questionamento é uma habilidade crítica em todas as disciplinas. Mas primeiro vamos entender quem foi Platão. Platão era um aristocrata em Atenas, provavelmente nascido em 428 a.C. e morto em 348 a.C. Ele provavelmente foi um soldado de guerra. No entanto, ele não estava envolvido na vida política de Atenas, embora seu alto status social o encorajasse a estar. Platão fundou a Academia por volta de 385 a.C., uma instituição educacional que sobreviveu a ele por muito tempo. Sócrates era filósofo, professor e amigo de Platão, e Platão o via como o homem mais justo que já conhecera. O próprio Sócrates é uma figura-chave na maioria dos livros de Platão. Para Platão, tornar-se um filósofo político era mais importante do que ser um político, porque era onde ele poderia praticar e desenvolver o método socrático, chamado elexus por Sócrates. Elexus encoraja o aluno, por meio de orientação, a examinar uma definição ou conceito, até que todos os elementos que o afetam tenham sido discutidos e considerados. Em seu uso inicial, Sócrates pedia uma definição e depois explicava como faltavam elementos. Platão usa e revisa o método socrático em A República. Hoje, o método socrático é baseado em um diálogo de perguntas e respostas para encorajar os alunos a examinar criticamente o que sabe. Acredita-se que A República foi escrita na primeira metade do século IV a.C., 400 a 350 a.C., provavelmente entre 380 e 375 a.C. Desse ponto, Platão se tornou um filósofo por direito próprio, após a morte de Sócrates em 399 a.C. A datação de textos antigos é difícil porque os estudiosos devem usar pistas históricas dos textos para datar tanto a história da vida do autor quanto os seus próprios textos. Quando o tirano de Sicília, Dionísio I, morreu em 368 a.C., Platão foi chamado para ajudar seu filho Dionísio II a se tornar um bom líder. Enquanto Platão pretendia usar a matemática e a filosofia para ajudar Dionísio II, ele não conseguiu, porque Dionísio II não queria aprender esses conceitos para ser um governante bom, ou talvez justo. Com sua formação e experiência vivendo em Atenas, durante a época dos 30 tiranos, após a Guerra do Peloponeso, por volta de 404 a.C., a pergunta que deve ser feita é por que Platão escreveu A República. Essas experiências podem ter encorajado Platão a escrever A República, porque seu principal argumento é que a justiça torna os humanos felizes, e é melhor ser justo do que injusto. Ele parece estar escrevendo em resposta direta aos conflitos políticos que levaram à Guerra do Peloponeso e ao governo tirante resultante que começou depois. A verdadeira razão pela qual Platão escreveu A República pode nunca ser conhecida, porque ele nunca divulgou seu raciocínio. Mas através da análise histórica e traçando o caminho de Platão ao longo da vida, os eventos que podem ter impactado o seu desejo de escrever e analisar de uma forma filosófica a política e o funcionamento de uma cidade pode ser vista claramente. Um resumo de A República de Platão pode ser definido por 3 palavras: justiça, virtude e felicidade. O texto de Platão é projetado para que Sócrates primeiro pergunte o que é a justiça e depois explique
pois até que as pessoas entendam, elas não podem entender se a justiça é uma virtude e proporciona felicidade. Platão também detalha a criação de uma cidade justa que possui as seguintes virtudes ou qualidades compartilhadas por seu povo, que são moderação, coragem, justiça e sabedoria. Toda a obra é estruturada como uma série de diálogos. Em cada diálogo, Platão, Sócrates e um personagem conversam, mas de uma forma que inclui o leitor para que ele possa concordar ou discordar de cada orador, ou fingir ser um orador. E o que eu vou falar a seguir inclui os livros de A República de Platão, bem como um resumo e uma análise de cada um deles. No livro 1, Platão apresenta Sócrates, Cefalus, Polemarchus, Tracimachus, Glaucon e Ateimantus, os personagens da República. Cada um discute e define suas próprias versões de justiça, por meio de conversas com Sócrates. E o tema central e a questão nesse livro é simplesmente a justiça. No livro 2, Platão faz Sócrates e Glaucon discutirem a polis, a cidade-estado grega, e a define em sua forma ideal, a Calipolis. Os homens então discutem o guardião ideal da cidade em termos morais e educacionais, concentrando-se finalmente na necessidade de um guardião justo, que também seja corajoso, moral e bem educado. No livro 3, a discussão sobre o guardião ideal continua, e o foco muda para a discussão de honra e força como importância-chave. Aqui, ressalta-se que um guardião ideal ou completo também precisa ser educado em filosofia. No livro 4, um conceito aprendido é que, embora a cidade ideal seja justa, ela pode não proporcionar felicidade igual para todos. O tema central deste livro é levar em consideração a própria república, se é mais benéfico ser justo ou injusto. Isso é discutido através da virtude e do vício nas almas e cidades. O livro 5 recomeça com a virtude e o vício, onde o livro 4 terminou. Através dessa discussão, aprende-se que tanto homens quanto mulheres podem ser guardiões da cidade ideal. Platão sugere que o casamento e a procriação devem ser comunitários e acontecer apenas em momentos determinados durante o ano. E o livro termina com Sócrates discutindo o rei filosófico. O livro 6 continua a discussão do rei filosófico, mas Sócrates também admite que nem todos os filósofos são capazes de serem guardiões ou governantes, porque simplesmente lhes faltam a virtude necessária. No livro 7 é dada a analogia da caverna, no qual Sócrates define a importância da educação como meio pelo qual a alma é redirecionada para longe do desejo puro. A educação é então apontada como o próximo elemento primário da cidade ideal, pois pode ajudar a criar o rei filosófico. A República é indiscutivelmente o mais popular e mais amplamente ensinado dos escritos de Platão. Embora contenha seus momentos dramáticos e empregue certos artifícios literários, não é uma peça, um romance, uma história. Não é em sentido escrito ou ensaio. É uma espécie de conversa externa que abrange um argumento central. Um argumento apresentado pelo proponente do argumento, que é simplesmente Sócrates. A República pode ser vista como uma espécie de debate, uma descrição adequada para a maioria dos diálogos. A intenção de Platão nesse diálogo é estabelecer filosoficamente o estado ideal, um estado que serviria de modelo para todas as sociedades emergentes, ou que existem atualmente, funcionando durante a época de Platão e se estendendo até os dias de hoje. E devemos inferir que qualquer mudança proposta na política efetiva da justiça em qualquer estado teriam que atender aos critérios do estado ideal, que é simplesmente a república. Como em todos os diálogos platônicos, os participantes de debate são amigos ou conhecidos do orador central, que é Sócrates, e conduzem suas conversas na casa de um dos participantes. A alegoria da caverna de Platão é um conto alegórico e refere-se não apenas ao dualismo da matéria versus formas e objetos verdadeiros, mas também a uma dicotomia entre o corpo e a alma. A história pretende ilustrar o que acontece quando os humanos nascem, pois eles deixam o reino da forma, da perfeição, e caem em uma existência humana imperfeita. Mas como essa crença se encaixa no conceito de reencarnação?
Como funciona para alguém que segue as ideias cristãs? Sócrates, conforme registrado por Platão, acreditava que as mulheres inteligentes e habilidosas deveriam ser educadas da mesma forma que os homens e encorajadas a se tornarem líderes. Essa foi uma ideia radical na cultura da Grécia Antiga e causou algum grau de controvérsia entre os seus seguidores e alunos. Por que você acha que Sócrates pode ter apresentado essa ideia? Qual seria a vantagem para a sociedade grega como um todo, essas ideias principais? Outra analogia apresentada em A República é a do barco dos tolos. Platão sugere que uma república que não é governada de acordo com a razão é como um navio comandado por um tolo, com uma tripulação também incompetente. O pobre navegador dessa história sabe o que fazer, mas ninguém o respeita ou segue suas instruções. O resultado é que o navio afunda. Quando Platão era criança, a guerra em que nascera virou sua cara de bronze para a insignificante ilhota de Melos, colonizada por colonos espartanos que, por definição, deviam sua fidelidade a Esparta. Esses colonos, governados por uma oligarquia, tentavam firmemente manter sua neutralidade durante a luta de morte entre as duas grandes potências, de Atenas e Esparta. A alegoria da caverna e o navio dos tolos é sem dúvida um dos contos mais lindos e belos que Sócrates nos proporcionou. E esse foi apenas um pequeno resumo do que diz o livro A República de Platão. Espero que tenham gostado e que tenham chegado até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.